Deus tem uma palavra para você nessa noite. E eu digo sempre uma coisa, eu oro para Deus: Senhor, não nos dê palavra que a igreja queira ouvir, mas que o Senhor queira falar com a igreja, que a igreja precise. E hoje eu sei que Deus tem uma palavra que você precisa, não a que você quer, mas a que você precisa ouvir nessa noite. Digo para o irmão que está falando que Deus tem a palavra que você precisa ouvir. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu abençoo nesse momento a tua igreja e nos prepara, Senhor Deus, para receber o alimento puro, saudável e genuíno da tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos dê da sua graça hoje para vivermos o que a tua vontade tem reservado para nós nessa noite. Usa a tua filha, meu Deus, como boca, como instrumento do Senhor, para transmitir a palavra de vida que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja do avivamento. Uou! Amém. Ainda de pé, né? Já que já estão de pé mesmo, né? Glória a Deus. Já abra sua Bíblia no livro de Lucas. Creio que o Senhor, nessa noite, Ele marcou um encontro com você. Você está aqui porque o Senhor, Ele tem um propósito, um plano para você, para a sua vida. E que todo esse propósito ele possa ser cumprido na sua vida. Você possa viver buscando cumprir esse propósito. Livro de Lucas, capítulo 7. Versículo 36. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou o vaso de alabastro com um unguento, e estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com um unguento. Quando isso viu o fariseu, que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Só que aí, amém? Glória a Deus. Eleve seu coração ao Senhor nessa noite, debaixo desses céus proféticos, céus onde a glória de Deus ela descerá sobre esse lugar, onde o Senhor possa encontrar corações sedentos pela sua presença, corações que anseiam, que tenham sede, que queiram com a alma, que mais que queiram, que anseiam pela sua presença. E peço nessa noite, Senhor, fale comigo. Faça a sua oração simples, mas com o coração quebrantado. Pai, nessa noite, eis aqui a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito de vida venha sobre nós, sobre este lugar. Meu Deus, e nos quatro cantos desta igreja, Senhor, sejam tomados, meu Deus, pela tua glória. Meu Deus, sopra, Senhor, o teu sopro de vida sobre nós. Meu Deus, e que nós não saiamos deste lugar, meu Deus, da mesma maneira, Senhor, como nós chegamos, Pai.
Senhor, que nada venha nos distrair para deixarmos, meu Deus, de escutarmos o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda os nossos corações, os nossos pensamentos nesta noite, em nome de Jesus. Assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para produzir, Senhor Deus, os resultados, meu Deus, para a qual ela foi enviada, Pai amado, em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Coloca a sua Bíblia na sua cadeira. Aleluia. E aplauda o Senhor. Um forte aplauso. Coloca as suas mãos assim na sua cabeça. Começa a glorificar o nome dele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glórias, glórias, aleluia. Amém. Pode sentar. Aleluia, Jesus. A Bíblia, ela nos conta essa história, Lucas, né? Ele nos conta essa história em que o fariseu, ele chama Jesus para estar na sua casa. E a Bíblia, no versículo 36, na parte B, na parte A, a Bíblia fala que o fariseu, ele rogou-lhe. O fariseu, ele não só pediu para Jesus entrar na casa dele, mas ele roga, ele pede com intensidade, ele pede mais do que, ele roga ao Senhor. E Jesus, ele vai na casa daquele fariseu. E os fariseus daquela época eram homens, eram pessoas que eles estudavam a palavra, eles tinham a Torá, os 5 primeiros livros da lei, que é a Torá, eles tinham elas decoradas. Eles eram muito estudiosos da palavra de Deus, mas eles eram pessoas religiosas. Eles apenas conheciam a palavra, mas eles não praticavam a palavra de Deus. E nós fomos despertados para uma curiosidade. Por que ele chama Jesus? Ele roga com intensidade, ele pede para o Senhor Jesus ele ir para a sua casa. E nós encontramos uma resposta. Aquele homem, o nome desse fariseu é Simão, mas nos versículos posteriores você vai ver que o nome dele é Simão. E ele insiste para Jesus estar na casa dele, porque a alimentação naquela época, sentar-se à mesa, era uma coisa que era feita com honra. E o jantar, a alimentação era uma coisa assim, diferente, como hoje não, né? Como hoje, era muito diferente. Mas aquele homem, ele tem uma motivação de chamar Jesus. Ele pede para Jesus ir na casa dele com intensidade, com uma motivação. Não era para saber, para conhecer Jesus. Não era porque ele queria Jesus, por quem Jesus era. Mas ele tinha uma motivação errada. Naquela época, o ministério de Jesus ele estava no auge. Jesus vinha. Se nós lermos os capítulos anteriores, nós vamos ver que Jesus ele cura o centurião. Depois Jesus, o servo do centurião. Depois Jesus ele vem caminhando e ali tem um enterro. Jesus toca no filho daquela viúva, era o enterro de filho de uma viúva, ele toca ali, e aquela criança, aquele jovem, ele é ressuscitado. Então a fama de Jesus, ela começava a se espalhar, e o fariseu, ele era uma pessoa amostrada. Então a motivação do fariseu de querer Jesus sentado ali na sua mesa era uma outra motivação.
Não era pelo que Jesus era, mas era o que Jesus podia representar na vida dele. Mas Jesus, ele não é que nem nós. Jesus vai para a casa do fariseu, né? A Bíblia diz que ele rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assenta-se à mesa. Jesus, ele senta-se na mesa e fica lá no seu canto, fica lá no seu cantinho. Às vezes nós vemos para uma reunião dessas, para um culto desse, e nós nos preocupamos com todas as coisas. Nós nos preocupamos com o som, os meninos aqui, quais são os louvores que irão ser tocados, qual é a palavra. Nós nos preocupamos com tudo, mas nós não nos preocupamos com Jesus. Às vezes nós deixamos ele sentadinho ali no canto dele. O fariseu, ele fez isso. Ele fez aquela reunião, ele chama o povo para sentar na mesa, e ele chama Jesus, e Jesus, ele fica sentadinho ali no canto dele. E às vezes eu sinto que quantas vezes nós como igreja nós fazemos isso, nos reunimos, Jesus está à mesa, mas cada um de nós com o nosso assunto diferente, com a nossa preocupação, com a nossa motivação diferente, e Jesus ali quieto. Era assim que Jesus estava na mesa de Simão. Ah, se Simão soubesse quem era que estava sentado ali na sua mesa. Ah, se Simão compreendesse quem era aquele homem que ele tinha convidado para sentar ali à sua mesa. Ah, meu irmão, se eu e você, todas as vezes que nós venhamos para uma reunião dessa, se a gente conseguisse compreender com a intensidade do nosso coração quem é o que está aqui neste lugar, quem é o Senhor que nós convidamos para estar nesta reunião, quem é o Deus que está nesse lugar. Ele é o Filho de Deus, ele é aquele que curou o cego, ele é aquele que fez o paralítico andar, ele é aquele que fez com que o paralítico há 38 anos se levantasse, com a sua maca e andasse. Ele é aquele que fez com que um menino que já estava no caixão ressuscitasse. Ele é aquele que pode mudar a história da sua vida. Os decretos que são emitidos para a sua vida. Ah, se Simão soubesse quem era Jesus, ele não estaria perdendo tempo com assuntos desnecessários naquela mesa. Ele estaria recebendo a vida de Deus naquele lugar. Irmãos, se nós soubéssemos quem era o que está aqui nesta noite, nós não perderíamos tempo com nada nas nossas vidas. Nós chegávamos nesse lugar e nós começaríamos a receber a vida dele sobre nós, a mudança dele sobre o nosso caráter, a transformação dele sobre nós, sobre as nossas vidas. Decretos emitidos a nosso respeito seriam todos lançados por terra, porque ele pode mudar a nossa história, a história da nossa vida. Mas Simão Pedro, ele não entendia quem estava ali. Pedro não, em nome de Jesus, é Simão. É o costume de ler Simão Pedro, mas era Simão, não, era o fariseu, não tinha nada a ver com Pedro. Então, Jesus está lá no seu canto, Jesus sentadinho lá na mesa, todos conversando, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa
em casa do fariseu, levou um vaso de unguento, com unguento, um vaso de alabastro com unguento. Naquelas épocas, as reuniões elas eram feitas de portas abertas, né? As pessoas faziam suas reuniões, preparavam a mesa, os homens sentavam à mesa, as mesas eram baixinhas, a pessoa sentava, mas ela sentava com os pés para trás. E aquela mulher ouviu, ela soube, alguém contou para ela que Jesus está ali, na casa daquele fariseu. Aquela mulher, ela viu naquele dia a oportunidade da vida dela ser transformada. Aquela mulher, ela faz uma trajetória de como ela vai chegar naquele lugar. Ela sai da sua casa, ela sabe que Jesus vai estar ali. Ela sabia quem era Jesus, o que ele podia fazer na vida dela, pela vida dela. A Bíblia diz que ela tinha uma identidade, né, pecadora. E quando a Bíblia relata assim, é porque ela era uma mulher, né, uma mulher de muitos homens. E a Bíblia diz que ela era uma pecadora. Ela tinha uma identidade pecadora. Mas aquela mulher, ela não se importa de quem ela era. E ela entra ela faz toda uma trajetória. Poxa, eu vou lá, ela está lá. Eu não vou me incomodar com quem vai estar naquele lugar. Eu vou entrar, mas o que é que eu levo para ofertar, para entregar a Ele, ao Senhor? O que é que eu posso levar? Ela pensa no seu coração. O que é que eu tenho na minha casa de valioso? Ela lembra que ela tem um vaso de alabastro. Talvez passe no coração daquela mulher, mas é muito caro. Eu consegui com tanto esforço na minha vida. 1 ano de trabalho eu tive que economizar para eu comprar aquele vaso de alabastro. Mas ela pensou, mas para quem é o vaso de alabastro vale a pena. Mas eu vou me expor. Mas para quem eu vou me expor vai valer a pena. Mas eu posso ser expulsa daquele lugar. Mas para quem eu estou indo, vale sim a pena eu ser expulsa daquele lugar. E aquela mulher chega, ela entra, ela não se incomodou com quem estava naquele lugar. Às vezes, meus irmãos, nós perdemos tempo nos incomodando com quem vai estar ao nosso redor, o que os irmãos vão pensar de mim, o que é que A ou B vai achar que eu estou fazendo. Será que ele vai achar que agora eu quero ser santinha? Ou será que ele vai achar que eu estou chorando porque eu estou atribulada? Ou será que vão achar que eu estou chorando porque eu pequei? Aquela mulher, ela não se incomodou com isso, ela não perdeu tempo em se preocupar com o que é que aquelas pessoas que estavam ao redor daquela mesa iriam pensar a seu respeito. Irmãos, quando nós tivermos a oportunidade, como você está tendo, como eu estou tendo, de entrar na presença de Deus, de Jesus, nós não precisamos nos preocupar com quem vai estar ao redor da mesa, com quem é que vai achar quem eu sou, quem eu vou deixar de ser, porque Jesus, Ele sabe quem você é, Ele conhece a sua vida, Ele conhece os seus pensamentos, Ele compreende você, Ele sabe qual é a intenção do seu coração. A porta estava aberta e ela entra sem dar satisfação a ninguém. Como Jesus estava de costa, né, que eles sentavam assim, ela passa por detrás. Ela não queria nem saber o que iriam pensar dela. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela cumpre o propósito que ela foi fazer naquele lugar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é que você vem fazer na igreja? Quando você vem para a consagração de manhã, você
com o propósito que você veio fazer? Às vezes nós achamos que o culto é para nós. Não, eu tenho que tocar bonito, eu tenho que cantar bonito, eu tenho que dançar bonito. Como é que ficou, tal e tal, não sei o quê. E esquecemos que o culto é para o Senhor, que nós temos que nos preocupar com Ele. Será que o que estou tocando está agradando meu Deus? Será que o que eu estou cantando está agradando o Senhor? Será que o que eu estou fazendo está agradando o coração do meu Deus? Eu estou cumprindo o propósito que o Senhor quer que eu cumpra? Às vezes a gente chega aqui nesse lugar e a gente quer ser agradado. Hoje o culto não foi legal, não sei o quê. O culto, meu irmão, é você que tem que aqui oferecer ao Senhor. É a tua vida, a tua adoração a Deus. É nós que temos que cultuar ao Senhor. Não é o Senhor que tem que nos cultuar. Aquela mulher, ela não se incomodou com isso. Pastor, eu sei que o senhor sofre. Veio aqui com a iluminação, né? Então a Bíblia diz que ela, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Naquelas épocas, as reuniões eram de portas abertas. Então ela podia entrar, as pessoas podiam entrar, mas elas não podiam sentar na mesa, né? A mulher sabia disso. Então ela entra, vai para trás de Jesus, não se incomoda com o que vão achar dela, com o que vão pensar, com o que vão fazer com ela. E ela pega, e estando por detrás, aos pés de Jesus, aos seus pés, você me ajuda aí? E estando por detrás, aos seus pés, chorando, a mulher, ela faz 5 coisas. Primeiro, ela se rende, porque Jesus, ele estava nessa posição. Para ela estar nos pés de Jesus, ela se rende. Ela se rende ao Senhor. A primeira coisa que ela chega, ela se rende, se dobra diante do Senhor, dos pés do Senhor, demonstrando ali que ela não era nada, que ela não era ninguém sem a presença de Jesus. Nós precisamos ser assim, ter um coração rendido ao Senhor, a presença dEle. Nós precisamos aprender a nos render, para que nós tenhamos mais da parte dEle sobre nossas vidas. No livro de Ezequiel, eu gosto muito desse texto, porque ele tem uma visão, e o Senhor mostra ele andando no rio, depois a água nos seus joelhos, depois a água nos seus lombos, e depois ele não tem mais o controle da água. É assim que o Senhor quer que nós estejamos na sua presença, mergulhados, rendidos na presença dEle, até que nada mais em nossas vidas se importe. Mas nós queremos só ficar no raso. Não, aqui tá bom, eu vou só dobrar meu joelho, tá ótimo. Não oramos, não nos rendemos, não derramamos os nossos corações. Nós precisamos aprender hoje, nesta noite, sair com a mentalidade desse lugar diferente da que nós temos. E a Bíblia diz que depois que ela se rende aos pés do Senhor, ela chora. Chorando, esse choro, eu acredito que quando ela começa a chorar ali nos pés do Senhor, pensamentos de quem ela era, do que ela fazia, vinha na sua mente. Mas também vinha pensamentos que ela sabia que estava diante da sua redenção, daquele que podia mudar a história da sua vida, a identidade daquela mulher. A Bíblia diz que ela não só chora, ela começa a regar com as suas lágrimas os pés de Jesus. Ela começa a regar ali, sabendo quem era Jesus. A terceira coisa que ela faz, ela começa a enxugar os seus pés com seus cabelos.
Mas ela ainda não se conforma, já chorou. O choro trouxe arrependimento, um coração contrito, quebrantado, arrependido pelas suas ações passadas. Ela começa a beijar Jesus. Ela beija, nesses beijos ela demonstra o amor, exalando ali o amor que ela tinha pelo que o Senhor podia fazer na vida dela, que estaria ali mudando o decreto, a identidade dela. E a quarta coisa, ela unge com unguento. Aquela mulher, ela poderia simplesmente ter ungido Jesus, porque ela poderia ter pensado assim: é caro, ele sabe, ele entende que é caro, então ele vai saber o valor da minha adoração. Mas não, irmão, preste atenção numa coisa. Ela primeiro, ela quis adorar o Senhor com o que ela tinha no interior dela. Ela quis mostrar a adoração com o que ela tinha dentro dela mesma. O seu choro de arrependimento, um choro de gratidão, um choro de quebrantamento. Ela podia adorar Jesus simplesmente com aquele unguento, porque era cheiroso, ia exalar o perfume por todos os cantos, todos iam saber que ela estava adorando, que ela estava rendendo aquela adoração ao Senhor. Mas não, para nós sermos, que a nossa adoração seja completa, nós precisamos aprender a adorar Jesus, ao Senhor, com o nosso interior. Não é porque o ministro de louvor diz: levante as suas mãos, e você levanta, que você vai estar mostrando a sua adoração para o Senhor. Porque o ministro de louvor mandou, pediu. Não foi um ato seu de gratidão, de rendição. A sua adoração não pode ser porque eu peço para você glorificar. A sua adoração, para ela ser completa, tem que vir de dentro de você. Você fazer aquilo que nenhum outro, sem se importar o que o outro está fazendo. Aquela mulher, ela não olhou o que eles estavam fazendo na mesa. Ela entrou com aquele propósito: eu vou hoje me render, eu vou me derramar na presença de Jesus, sem se incomodar com o que é que os outros estavam fazendo. Nós temos a mania de olhar: se o Abimael levantar as mãos, aí eu levanto, mas se ele levantar, eu mesmo não, tenho vergonha. Que é isso, irmãos? Você está diante de Jesus. Você quer continuar sendo igual o fariseu, que convidou alguém que podia mudar a história da sua vida, mas deixou ele quietinho ali no canto, sentado à mesa? Não faça isso. Quando o Senhor me deu essa revelação dessa palavra, eu nunca mais vou fazer isso com o meu Senhor. Vou sempre lembrar que quem deixa Jesus sentado à mesa é fariseu, religioso. Eu não, eu sou uma adoradora. Quando Jesus me deu a revelação dessa palavra, a minha adoração, a partir de... Desde que o pastor mandou eu pregar, ele disse que eu ia pregar. Você vai pregar? Eu disse: vou não, ele vai. Aí eu: tá certo, eu vou. Então eu comecei a ler, então Deus me deu essa revelação. Acho que foi no início da semana. Minha adoração agora, ela é outra. E eu peço a você que você saia daqui com a mentalidade, com o coração diferente hoje, de um adorador. Então, depois que ela fez tudo isso, que ela chorou, primeiro que ela se rendeu, ela chora, ela enxuga as lágrimas, ela enxuga com seus cabelos os pés de Jesus, e depois ela começa a beijar Jesus, exalando ali o amor que ela tinha por Jesus. Vamos dizer que esses beijos, eles serão palavras de amor para Jesus. A sua adoração, meu irmão, ela tem que ser completa. Diga palavras para Jesus: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, tu és o meu Deus, o Senhor da minha vida. E por último, ela unge com unguento. Aquele unguento, ele era muito cheiroso, como eu disse, né? Ele era tão caro. Quando a gente vai pesquisar, a gente encontra, né, o valor dele.
diz que ele tem um valor de um ano de um salário mínimo, né? Você calcula aí quanto é que dá. R$12.000, né? Hoje, 11.000 e alguma coisa, né? 11.900 e alguma coisa. E eles eram colocados num vaso de alabastro que ele era feito de pedras, mas ele era descartável. Quando você quebrava, ele não servia mais, ele era descartável. Mas ela cumpre o propósito que ela foi fazer. Mas veja o que a Bíblia diz no versículo 38. 39. Veja só o que a Bíblia diz. Quando isto viu, o fariseu que eu tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. O fariseu que convidou Jesus, ele começa a duvidar de quem é Jesus. Paz, isso aí é quem eu estou pensando não, viu? Esse negócio aí que estão falando dele, essa fama aí, acho que é não, viu? Quero dizer uma coisa para você. Quando você tem propósito para cumprir, Deus ele te entrega um sonho e você mentaliza o sonho, aí você diz: eu vou cumprir esse projeto, esse propósito para o Senhor. Vai acontecer no mundo espiritual coisas para fazer com que você venha desistir. Vão acontecer, vão se levantar pessoas. Não é porque elas querem, não fique com raiva da pessoa. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. As pessoas apenas elas são usadas, mas vão se levantar pessoas para fazer você desistir do seu propósito. Vão se levantar pessoas para dizer que você não merece. Quem é esse aí? Quem é essa para fazer isso? De onde ele veio? De onde ela veio? Olha, ela é uma pecadora. Vão se levantar acusadores. Vão levantar-se pessoas que não vão acreditar em você, para você ser paralisado por isso, para que você não cumpra o seu propósito. Mas eu quero dizer para você nesta noite que quando você tiver um propósito, se ele tiver vindo de Deus, se você orou e Deus confirmou que foi ele que te entregou, não desista, porque Jesus ele vai estar com você. Não existe nada e nem ninguém que se levante contra você quando você está rendido nos pés de Jesus, para ele não fazer nada por você. Agora, se você estiver só na mesa, não vai cobrar nada de Deus não, tá? Porque às vezes nós estamos só sentados na mesa, nós não estamos rendidos. Quando nós estamos aos pés de Jesus, ninguém pode se levantar contra nós que fique impune. Deus ele sempre se levanta ao nosso favor quando nós estamos rendidos a Ele. Deus ele sempre se levanta ao nosso favor. Ele não permite que nada aconteça conosco. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês estão tão quietinhos. Parece que nem a igreja Vida Plena. Estão entendendo? Amém? Então faça assim, quem é que tem um propósito de Deus. Você vai desistir? Não. Saiba que vão se levantar muitos para fazer você desistir, para paralisar o teu propósito. Você vai chorar, vai doer, dói. Tem coisas que acontecem na nossa vida que realmente parece que arrancou o nosso coração fora, sacou, mas passa. Você continua firme no propósito, firme, caminhando, olhando sempre para o alvo.
Porque Deus é com você. Deus é com você. Amém? Deus é com você. O Senhor, Ele não vai deixar que ninguém toque em você. Se você estiver rendida no propósito, como essa mulher ela fez, ela tinha um propósito, ela colocou no coração dela: vou lá, opa, ele está lá, na casa de Simão, eu vou. Não vou me incomodar com quem vai estar, não vou me importar com o que vão dizer de mim, não vou me importar com o meu vaso de alabastro, o meu unguento caríssimo. Eu vou ofertar sim, porque Ele é quem vai mudar a história da minha vida. Amém? Então, fique firme no seu propósito, porque é Jesus que vai mudar o destino, a história da sua vida. Ele trouxe você neste lugar, nesta noite, para te dizer que se há algum propósito parado na sua vida, levante, erga-te, pois Ele está com você. Amém? Aleluia. E Simão e o fariseu disse, quando viu aquela, ele não viu, viu gente? Porque a mulher estava de trás de Jesus. Ele sentiu o perfume. Aí ele começa a duvidar de Jesus. Olha, eu quero dizer outra coisa para você. Por que Simão viu? Porque Simão ele não tinha nada para ofertar a Jesus. Ele não estava fazendo nada, ele estava desocupado. Quando nós estamos desocupados, nós temos tempo para reparar o que está acontecendo. Quando nós estamos, em vez de estar cumprindo o propósito de Deus, nós estamos desocupados, sem entender quem Ele é, qual é o propósito que Ele tem. A gente começa a ver as coisas. Simão viu porque ele estava desocupado. Ele não tinha nada para oferecer a Jesus. Nada. E ele diz, ele sente o cheiro do unguento, ungindo Jesus. E ele diz, esse aí não é quem eu pensei que ele fosse. Quem as pessoas estão dizendo que ele é, não. Mas só que Jesus, ele conhecia o pensamento de Simão. Ele conhece os nossos pensamentos. Até o que nós fazemos nas quatro paredes do nosso quarto, Jesus sabe. Aquela mensagenzinha que você envia, mas depois apaga, Jesus sabe. Não pense que Ele não sabe, não. Ele sabe. Aquelas conversas que nós temos, que as outras pessoas não podem saber, Jesus sabe. Tudo que nós fazemos, Jesus sabe. Até os pensamentos, Jesus sabe. A Bíblia diz que antes mesmo de uma palavra só vem aos nossos lábios, Ele já sabe. De Deus nós não podemos nos esconder. Está lá no livro, no Salmo 139. Ninguém pode se esconder de Deus. Deus conhece a sua vida, jovem. Deus conhece, sabe tudo. Teus pensamentos, as tuas ações, mulher de Deus. Deus conhece você, homem de Deus. Tudo que você fala, tudo que você faz, entre quatro paredes, o que você vê no seu computador, Deus sabe. Não adianta nós queremos nos esconder. Deus conhece as nossas vidas. Ele sabe quem nós somos. Então ele começa a dizer, bem saber, se ele fosse realmente profeta, ele bem saberia quem é essa mulher. Ela é uma pecadora. Naquela época era muito comum, né, as pessoas serem chamadas de profeta. Mael, abra aí para mim no livro de... Se eu vou enxergar aqui. Livro de Mateus. É aquela passagem que Jesus ele começa a conversar com seus discípulos e ele pergunta. E ele pergunta, quem é que as pessoas dizem que eu sou? Quem sabe vai saber essa... Livro de Mateus. Não anotei aqui a referência.
16, do 13. Mateus 16, 13. Jesus ele estava conversando com seus discípulos. Aí a palavra do Senhor diz assim: chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí era comum, os profetas. Mas só que quando Jesus faz essa pergunta, Pedro, ele se levanta cheio do Espírito Santo e ele diz: tu és o Filho? Responde Pedro. Ele pergunta: diz tu? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Simão lá estava duvidando: não, ele não é profeta não. Mas esse Pedro, um dos discípulos de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele sabia quem era Jesus, porque ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele sentava à mesa com Jesus. Nós precisamos andar com Jesus, ser de Jesus, sentar à mesa com Jesus, ser discípulo de Jesus, para que nós saibamos quem é Jesus. Aquele homem não sabia, porque ele não andava com Jesus. Mas Pedro, cheio do Espírito, ele sabia quem era, porque ele andava, ele sabia quem era Jesus e o que Jesus podia fazer. E ele diz: a Jesus chama Simão e diz assim: eu vou te contar uma história. Aí ele conta a história dos dois credores. Volte para lá para Lucas. Aí ele conta que um devia 500 denários, porque eu não sei qual é meu tempo, né? Já está quase. O outro devia 50 denários. Aí ele pergunta para Simão que aqueles credores, eles não tinham dinheiro para pagar o seu senhor. Aqueles devedores não tinham dinheiro para pagar. E ele pergunta: qual você acha que mais amou? A palavra de Deus diz assim: não tendo eles o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E Jesus ele se volta para a mulher, ele olha para a mulher. Ele não vai até ela, ele diz assim, ele olha, se volta para ela e diz. E voltando-se para a mulher disse: Simão, vês tu essa mulher? Simão pensava que Jesus não sabia o que tinha passado no coração dele, nos pensamentos dele. Entrei em tua casa e tu não me deste água para os meus pés. Era costume, quando a pessoa era convidada para jantar, na casa de quem o convidou, ter um servo lá para lavar os pés. Porque a pessoa vinha a pé, naquele tempo as pessoas andavam muito a pé, tinha que ter uma bacia para lavar os pés. E Jesus ele mostra para Simão, como Simão não honrou nenhum momento que Jesus esteve naquele lugar. Às vezes nós também somos assim, chegamos aqui, não honramos a presença dele nesse lugar. Aí Jesus começa: cheguei aqui, tu não lavaste os meus pés, não me deste águas para os pés, mas esta mulher regou-me os pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com vento. Naquela época, o óleo era óleo baratinho, óleo de unção, era pingado um pouquinho enquanto a pessoa estava jantando, era pingado um pouquinho. Aí Jesus disse: ó, nem esse pinguinho de óleo tu passaste comigo, tu me ungiste, tu derramaste sobre a minha cabeça, mas ela me ungiu com unguento. Para você ver a diferença das duas pessoas nesses relatos bíblicos. Simão ele não teve nenhum tipo de honra com a presença de Jesus. E Jesus ele diz: volte a parar.
isso te digo. Jesus disse para Simão, Jesus não fala para aquela mulher, Jesus diz para ele: olha, por isso eu te digo que eles são perdoados. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Jesus, ele não diz assim, não chama a mulher para dizer que os pecados dela foram perdoados. Jesus diz para Simão: olha, por isso os muitos pecados dela lhe serão perdoados. Jesus diz para Simão, porque ela aproveitou a minha presença, porque ela cumpriu o propósito da minha presença estar ali. Então os pecados dela serão perdoados. A adoração, o coração contrito, traz arrependimento. E o arrependimento traz transformação de vida. E transformação de vida traz salvação. Foi o que aconteceu com essa mulher. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Pastora, como é que a senhora sabe disso? Porque Jesus mandou que eu escrevesse na sua palavra. E hoje nós estamos aqui relatando algo que aconteceu há quase 3.000 anos atrás.